quero que vocês, para ter uma perspectiva melhor de como está sendo o curso, eu vou chamar um aluno aqui. Sal, faz um favor aqui, por favor. Pode dar um depoimento rapidinho? Primeiro, palmas para o Sal, né? Bom, para quem não conhece Sal, ele é um dos maiores, considerado o maior ilusionista, né, do Brasil. Ele já se apresentou para 2 presidentes e hoje ele faz show de ilusionismo focado em produtividade, para empresas, para vendas. Então, já que ele é ilusionista mágico, eu queria ter a perspectiva de alguém, na visão dele, como que vê a hipnose. Então dá bem rapidinho só um depoimento pra gente. Legal. Poxa, na verdade, eu mostro tudo que eu mostro através do ilusionismo, da minha arte. Então, legal. Só que, Marco, você pode... Vou fazer você desaparecer, Marco. Eu preciso... Pessoal, quando estalar os dedos, todo mundo aplaude e o Marco vai desaparecer, ok? O que é hipnose para mim? Primeira coisa, quando vim aqui para o curso de hipnose, a primeira coisa que eu tive foi um choque, porque hipnose era uma palavra que ficava na minha cabeça martelando, o que é isso? Né? E eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem a hipnose de uma forma que eu entendi aqui nesses dias. A hipnose é algo místico, algo misterioso. E é isso que eu senti também quando eu levava a mágica, né, a arte da mágica teatral, o ilusionismo, para uma igreja, por exemplo. As pessoas falavam, oi Sal, isso aí que você faz não é de Deus, isso aí a Bíblia está falando que a mágica é algo que Deus condena. E aí então eu comecei a entender que, mas por que elas falavam isso? E comecei a pesquisar na Bíblia isso. E o que elas não entendiam é que quando a gente não conhece uma arte, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente fica com medo dela. E a gente começa a julgá-la de forma errada. Por exemplo, deixa eu iniciar aqui com esse envelope que eu tenho aqui. Lembrando que tudo está sendo apresentado ao vivo aqui, diante de todo mundo. Aqui eu tenho um envelope vazio, tá bem? Vazio? Legal. Coloca a mão aqui, por favor, Nicolau. Legal. Eu vou tirar aqui. Aqui eu tenho um adesivo aqui, tá bom? Vou tirar aqui o adesivo, né? Vou colar assim. E vou deixar com a Ananda, esse envelope vazio. Fica aqui segurando, tá à vista de todos o tempo todo aqui na câmera, tá bem? E agora eu vou pegar um livro qualquer aqui. Alberto, você me ajuda? Claro. O Alberto vai me ajudar aqui em vários números, o Alberto Baione. Tudo bem, Alberto? Aqui eu tenho um livro, tá? Vamos dizer que esse livro, o que eu entendi? Vou criar uma metáfora. Esse livro são memórias, representam memórias de uma pessoa. Eu vou pedir para que Alberto, Nicolau, por favor, combinei alguma coisa com você? Não. Não, tá bem. Nicolau, quero que você pegue esse livro, eu vou passar as páginas e você vai escolher um ponto. Como na hipnose, você vai escolher um ponto que você quer parar quando a pessoa fala na regressão. Pare. Você vai escolher o ponto. Pode falar. Pare quando você quiser. Aí? Tá bom? Vou colocar a carta lá, Nicolau, para marcar, tá? A página que você marcou. Agora eu quero que você e a Vanessa ajuda o Nicolau a memorizar a página e a última palavra, tá? Que está escrita nesta página. Tá? A página, o número da página e a última palavra escrita nesta página. Tá bom? Antes do ponto final, ok? Fechado? Memorizou? Tá bem. É assim que eu aprendi também que acontece quando uma pessoa quer localizar um ponto que afetou a vida dela. E, quando isso acontece, cabe ao... Opa, cadê a caneta? Tem uma caneta aí. Deixa eu pegar uma caneta aqui rapidinho. O hipnotista, quando ele faz a regressão, o que acontece? Ele tem que localizar aquele ponto, que foi um ponto que determinou muitas coisas da vida da pessoa. Então agora aqui, eu vou escrever aqui a palavra. Vida. Foi essa palavra que você parou? Palavra. Foi essa palavra, Nicolau. Tá bem. Eu também, eu fiquei encantado quando vi o hipnotista fazendo isso, mostrando exatamente a palavra que fazia diferença para a vida dele. E agora o curioso é que, Nicolau,
Quando isso acontece, é comum o quê? As pessoas falam, nossa, mas é fácil eu achar o ponto que fez diferença na minha vida. A gente lembra, só que eu aprendi também que a gente não lembra, porque ela está no subconsciente. Então eu vou pegar aqui, Nicolau, eu gostaria que você localizasse a sua página no livro, por gentileza, Nicolau. Você lembra a página que você marcou? Sim. Pode falar, por favor, em voz alta? 163. 163. Vanessa, ajude-o a localizar esta página aí no livro. O que aconteceu? Nicolau, pode, por favor, Nicolau, levante, por favor. Isso, mostre para todos. Está rasgada a página. Não há 163 aqui agora. Não há a página 163. E por quê? Porque, obrigado, Nicolau. Pode sentar, uma salva de palmas para o Nicolau. Porque eu aprendi que é exatamente assim que nós fazemos, assim que todos fazem. Aquele ponto crítico que determinou nossas vidas fica escondido no subconsciente. E cabe ao hipnoterapeuta resgatar isso. E como que ele faz isso? É muito simples. Para mim parecia algo mágico. Aliás, algo impossível. Mas eu vi que para o hipnoterapeuta não era nada mágico, nada impossível. Era só um ponto de localizar. Nicolau, tem alguma coisa aí dentro? Pode puxar para mim, papel. Por favor, Nicolau, puxe para mim. E é uma página. É uma página. Tá aqui. O porquê que é uma página? Eu vou pegar a página e encaixar a página aqui. Exatamente a página que estava faltando, porque no nosso subconsciente fica registrado tudo aquilo que a gente vê desde o dia que nascemos. Obrigado, Nicolau. Uma salva de palmas para o Nicolau, para a Vanessa. Obrigado. Então foi assim o primeiro dia que eu ouvi a hipnose na minha vida. Eu fiquei encantado, eu falei, como que isso pode acontecer? Então, eu vi que tudo era uma questão de preconceito. Ou aquilo que não conhecemos, nós julgamos. Então, o que aconteceu aqui foi uma situação que eu abri meu coração para entender a fundo o que era isso. E quando você aprende, muitas vezes na rua, a gente aprende de uma forma inadequada, às vezes até de uma forma que nós não concordamos com algumas coisas. Mas quando a gente aprende de uma forma estruturada, é tudo muito diferente. E isso então me remeteu a quando eu era criança, quando eu aprendi pela primeira vez a mágica na minha vida. Era assim que eu estava sentado aqui nesta sala, com o coração aberto. E a primeira vez que eu recebi o manual de instruções de como fazia mágica, com 10 anos de idade, eu ganhei uma caixa de mágica, eu abri a página e é isso que eu olhava. Eu não enxergava nada. Aí, sempre tem a mentora que faz a diferença. No caso, foi minha mãe que falou, filho, se você não enxerga na primeira, insista. Na segunda vez, você já vai ver diferente. Então, eu comecei a ver que imagens poderiam surgir. E então, eu falei, mas mãe, está em preto e branco, não estão muito claras. Ela, mais uma vez, insista. E quando insiste, as imagens ficam coloridas. Isso não é hipnose, isso é mágica. É um livro de mágica muito simples que qualquer criança pode fazer. Onde ela passa, ela consegue mostrar. Mas é encantador. E é assim que eu enxerguei a hipnose também. Não tem nada de fantástico, não tem algo místico, não tem algo que seja extremamente complexo. São ideias simples, mas quando bem feitas provocam o efeito necessário. Então, eu me senti desse jeito. E agora? O que vai ter de novo? Agora eu gostaria que todos participassem. Vamos fazer isso, por favor. Assim, exato. Mãos esticadas, mãos paralelas. Dorso das mãos, costas das mãos voltadas umas para as outras, ok? Cruzando, né? Cruza os dedos bem firmes, assim. Eu deixo a palma da mão esquerda para cima, tá? Apontada para o teto, e o polegar para a direita, para a minha direita, ok? Tudo bem? Estica o polegar para a direita um pouquinho. Porque... isso, assim, isso, perfeito, assim. Tá bom? Isso. E grude bem, estique bem o braço, tá?
Não pode dobrar o braço, tá bom? Ok? Um pouco incômodo, vamos relaxar um pouco. Pode relaxar, tá bem? E é isso que eu falava. Mas tudo bem, isso é tranquilo. Eu seguia direitinho cada passo. Então vamos mais uma vez. Aqui na frente, aqui, cruzando, mais uma vez fechando bem. Isso. Apertando bem. Polegares para a direita, tendendo para a direita. Tá bom? Isso. Isso pode deixar. Isso. Ok? Ok. Esticando o braço. Agora, olhando para frente, ombros igualados. E o que acontecia quando o hipnoterapeuta mostrava para mim? É simples. É só apontar os polegares para cima e tudo acontece. Assim. E eu me senti igual vocês. Eu falei, como que eu vou fazer isso agora? Uma salva de palmas para todos, por favor. E então que eu entendi que, assim como na mágica, assim como no ilusionismo, nada acontece de uma forma, tudo que é simples não acontece de uma maneira simplória. O simples não é simplório, o simples simplesmente é algo genial, mas que está simplificado através do quê? De um sistema. Foi pensado num sistema para que nós aprendêssemos a hipnose. E qual que é o sistema? É mais ou menos algo dessa forma. Vamos ver. Quem gostaria de participar agora? Aqui. Vanessa, você gostaria de participar comigo? Tá bem? Vanessa, senta aqui, por gentileza. Lembrando que ainda não vou hipnotizar ninguém, porque estou aprendendo ainda. Então, aqui está a Vanessa, uma salva de palmas para ela, por gentileza. Minha colega de classe, minha amiga de classe. Vanessa, eu tenho, imagine o número 1, 2, 3, 4. Tá bom? Agora eu quero que você livremente pense num desses números. Somente num. Ok? Feito? Quer trocar? Não. É esse mesmo que você colocou na sua mente? Tá bom, você pode compartilhar com todos o número que você pensou? Pode falar. 3. 3? 3. Não pode ser o 2. Não? Tá bom. Não, é importante isso. É importante, porque na hipnose eu também aprendi que o controle está na pessoa. A pessoa quem decide para que lado que ela vai e para que lado que ela não vai. O hipnoterapeuta é apenas um guia para a pessoa. Então, realmente, é 3 que você deseja. Então, tá bom. Então, posso pedir um favor para você? Fica em pé. Olha aqui, embaixo dessa cadeira, por gentileza. Dessa cadeira aqui, da sua cadeira aqui, ó. Aqui embaixo do assento. Nossa. Pode tirar um envelope que está aí? Tá bom? Tem mais algum envelope aí ou é o único envelope que está aí? Tem um envelope. Ótimo, muito bem. E agora eu gostaria que você abrisse esse envelope para mim. Primeiro, você acha que é possível de 1 a 4 você escolher um número e eu acertar de primeira qual número você escolheu? Sim. É? Então tá bem. Então tá bom. E eu adoro gente genial. Então vamos lá então. Puxa o papel então. Você poderia ter trocado de número, Sim. Você poderia ter escolhido 1, 4, 2. Pode puxar, por gentileza. Mas eu posso falar que tinha tanta certeza que você escolher este número, que eu fiz um papel especialmente para esta noite com o seu número. Pode mostrar a todos, por gentileza. Minha obrigação é saber que desejaria a opção 3. Legal? Muito bem. E aí eu falei, uau, né? Que legal e a hipnose me causou exatamente esse efeito. Mas como que é possível a pessoa acertar exatamente aquele ponto? Eu ficava olhando a sessão de hipnose, eu ficava emocionado de descobrir, né, ao enxergar como que ele fala as palavras certas na hora certa, como que ele pode, né, sugerir algo que é positivo para a pessoa sem errar. Então aí eu pensei, qual que é o truque disso? Agora eu vou falar para você. E se você escolhesse outro número? Fala um outro número, por exemplo. 2. O 2. Como você mesmo sugeriu. O 2, por exemplo. O que eu faria se você escolhesse o 2? É simples. Eu entendi que quando você tem um sistema,
ele não falha. Se você escolhesse o 2, eu ia falar para você olhar aqui embaixo do Flipchart, que tem um envelope aqui, que aqui tem o número 2 aqui no envelope. Vamos ver se tem um número 2 mesmo, deixa eu ver se a equipe fez direitinho o número 2. Tá, aqui, vamos rasgar aqui. Aqui. E aí, eu leria bonitinho. A minha obrigação é saber que desejaria a opção de número 2. Pronto. E o curioso é que cada número está num lugar. Aqui não tem mais outro número 2. Se ela escolhesse o 4, obviamente eu pediria para ela pegar aqui atrás o 4 e o 3 e o número 1 estaria aqui em cima do púlpito, nesse outro envelope aqui. São 4 envelopes. Então, o que eu entendi? Eu entendi que para que algo simples seja transmitido de uma forma genial, para que a pessoa consiga fazer a transformação que ela precisa, o sistema tem que ser genial também. E esse é um sistema que não falha. Obrigado, Vanessa. Obrigada a você. Uma salva de palmas para a Vanessa, por gentileza. Muito bem. E agora, eu penso, e qual que é o momento de tudo isso? Para que tudo isso? Né? Por que a gente está aprendendo aqui hipnose com todas essas técnicas? E agora eu vou fazer a demonstração, então, com essas taças que eu gostaria aqui de mostrar para vocês. Qual que é a genialidade da hipnose? Que a Omni me ensinou de uma forma marcante. Eu entendo que quando nós nascemos, somos como esta taça, pura. Somos crianças, puras. No entanto, eventos da vida nos fazem mudar. Um abuso, uma palavra errada, um trauma. E se você tivesse a chance de mudar a história dessa pessoa, se você tivesse o conhecimento para mudar isto, como isto. Você não faria? E o curioso é que a hipnose é muito simples, assim como estes líquidos aqui. Basta apenas o quê? Você querer. Esta é a beleza da hipnose. E agora, então, quero compartilhar com vocês que muitos falam em relação à hipnose, em relação a quebrar a fé, né? Ir contra aquilo que cada um acredita. Não vejo assim. A hipnose apenas é uma ciência. Se a hipnose quebra uma fé de alguém, então é como dizer que a medicina quebraria a fé de alguém. É como dizer que não precisamos da medicina porque Deus cuida de nós. É como se disséssemos que não precisamos tomar cuidado de nada, não precisamos nos preocupar porque Deus vai cuidar de nós. Deus cuida de nós, mas temos que fazer a nossa parte. E é isso que a maior lição que eu aprendi na hipnose nesses dias. É como se eu gostaria de compartilhar com vocês meu processo de vida também, mas não através da hipnose, mas através de uma corda, que é o que eu chamo de simplicidade. Uma corda velha, simples. Pois era assim que eu acreditava que a vida era. De um lado, o começo da vida, tem a sorte de ter uma vida no meio longa, e quando chegar no final, morra com certeza de que você fez alguma coisa boa no meio dela. Simplesmente isso. E eu vivia muito bem assim, acreditando nisso, vivia muito bem. Até que, para todo mundo um dia surge um nó, surge um desafio
que muitas vezes não conseguimos entender, não conseguimos explicar o porquê que surge, mas ele está lá. Então você usa o recurso que tem, e muitas vezes nem sempre é um recurso como o da hipnose, é um recurso tão nobre, mas é um recurso muitas vezes grosseiro. E quando você faz isso, você tenta desfazer o nó que tinha na sua vida. Só que como isso não foi feito da maneira adequada, você então começa a desenvolver os efeitos colaterais. Uma hora você acha que você é maior que os outros, você é superior, você é soberbo, você conseguiu resolver um problema maior que o outro. Outras vezes você se sente menor, diminuído, a menor pessoa do mundo. Então, através da fé você entende, nem maior nem menor. Perante Deus somos todos iguais. E para mim, quando eu cheguei a essa conclusão, houve uma situação marcante para mim. Foi quando eu tive um encontro com Cristo. E a vida começou tudo outra vez. Quando a vida começou toda outra vez, a gente acha, agora estamos com Cristo, agora estamos com Deus, tudo vai dar certo, não vai ter mais nós na vida. Mas nós fazem parte da nossa vida. E o importante, que é o que a hipnose faz, o importante não é torcer para que nós não apareçam, mas é aprender de forma maestral, de forma magistral, de forma fantástica, como lidar com esses nós. Esta é a magia da hipnose. E tem muita gente ainda reclamando da hipnose, que não funciona e que é algo que não é algo saudável. Então, ok, falo para vocês, vivam dessa forma, enxergando o ciclo como um todo, ou apenas usem suas mãos e cortem. E vivam apenas o começo e o fim da vida, e não precisa fazer hipnose nenhuma, mas também lidem bem com seus problemas. Um beijo. Curioso que a hipnose ele não mostra, né, não tira, ela não faz você lidar bem com os seus problemas, mas também ela faz com que você localize os seus problemas. E para iniciar então aqui este processo de finalização, eu vou fazer este ato final que mostra exatamente o que a hipnose faz, que eu vi. Ela é pura ferramenta de transformação. E é exatamente nesses locais de transformação que eu quero estar junto. Por quê? Vivi o ilusionismo onde eu fazia a transformação teatral para entreter pessoas. Hoje, a minha busca é fazer transformação teatral para encontrar uma transformação real na vida da pessoa. E quando eu conseguir semear uma transformação real na vida da pessoa, então eu consegui atingir o meu objetivo, minha missão de vida. Assim eu quero finalizar então com este ato. E homenagear também tudo aquilo que eu aprendi aqui, que o Michael compartilhou comigo e que a Omni está proporcionando para pessoas que buscam excelência. Este é o Jornal da Vida. Um dia somos lagartas, rastejantes, presas ao solo. A vida vai passando, enfrentamos nossas dificuldades, nossas crenças limitantes. Então, nos tornamos um dia aquilo que chamamos de borboleta, que é o símbolo do poder da transformação, o símbolo do poder de um sonho, de uma lagarta rastejante, uma borboleta colorida que atinge os pontos mais altos do céu, enxergando o mundo de uma nova perspectiva. Mas sonhos e transformações não ocorrem num passe de mágicas. E nesta hora, muitos rasgam em pedaços os seus sonhos, fazendo com que muitos
Amassem todos os seus planos, tudo aquilo que sonhou para a sua vida desde criança, e joga fora. Mas como estamos vendo aqui hoje, estamos tendo uma nova oportunidade de juntar cada pedaço do nosso sonho, olhar para frente e mostrar a todos que um verdadeiro sonho colocado em nosso coração jamais pode ser destruído. E é isso que eu vi, testemunhei aqui hoje, neste curso da Omni. Mas há um segredo. Cada pedaço pequenino deste sonho não pode ser conquistado de uma forma solitária. Cada pedacinho deve ser conquistado de uma maneira sábia. Assim, como um leque faz surgir o vento, como se fosse mágica. Cabe ao hipnoterapeuta fazer surgir a aliança na conquista de seus sonhos. Como duas borboletas, voando sempre juntas, como se fosse uma eterna aliança. E quando isso acontece, se duas borboletas unidas já provocam uma aliança, imagine então milhões de alianças ocorrendo ao mesmo tempo entre todos os povos do mundo. Essa é a missão de todos nós aqui desta sala. Pessoal, nós recebemos as melhores ferramentas do mundo. E eu quero convidar o Michael aqui agora, por gentileza, para compartilhar esse momento aqui, Michael. Pessoal, eu queria te falar que desde quando eu era criancinha eu via você assim, era como um ídolo para mim. E eu via aquela coisa magia, aquela coisa inatingível. Eu nunca imaginei que um dia você estaria aqui me dando a honra de eu poder ensinar alguma coisa para quem um dia foi um grande mestre para mim. E que espero que essa mensagem que você passou da hipnose, que como mágica transforme a vida de muitas pessoas. Exato. Ótimo. E é uma grande honra, Michael, estar aqui com você. Uma grande honra fazer parte aqui desta família Omni. E que a magia está apenas começando, as transformações estão apenas começando, tem muito que fazermos e que façamos cada um aqui a nossa parte. Um beijo a todos. Obrigado, Michael.